Você é daqueles que precisa viver para quê? É desconfiado de tudo e precisa de provas e evidências para poder acreditar em algo que alguém te falou? Se você é assim, quero te contar uma história que está registrada num livro espetacular chamado Bíblia. E essa história ela está mais precisamente no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14. Vou falar e contar resumidamente e ler alguns trechos dela. Vai lá e depois você esteja lendo essa história completa lá nesse 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. É a história de um cara que foi muito influente na sua época. Era comandante e tinha pessoas ao seu comando. Literalmente, ele era um manda-chuva, um homem influente da época. Porém, era aquele tipo de pessoa que desconfiava de tudo e de todos. Era um cara que fazia as coisas tudo certinho, nos mínimos detalhes. Gostava de fazer as coisas na risca de forma mais correta possível. Mas ele tinha um sério problema de saúde. Ele tinha uma grande enfermidade. Era leproso, doença que na época era incurável e altamente contagiosa. E num certo dia, a esposa daquele homem que tinha alguns escravos trazidos de Israel, e dentre esses escravos tinha uma menina do povo de Israel que servia a Deus, que prestava serviço escravo àquela mulher que era esposa de Naamã. E aquela menina sabia da doença daquele homem, sabia o quanto horrível era aquela enfermidade. Então, com dó, com tristeza, com compaixão e pena daquele homem, ela falou com a esposa dele: Minha senhora, tem um homem de Deus que pode curar a Naamã em Israel. Se ele for lá, ele vai ser curado por aquele homem de Deus. E a partir daquele momento, aquela menina foi um instrumento de Deus para abençoar aquele homem e a sua família. A história, resumidamente, é essa. Vamos ler um trecho dela agora. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. 2 Reis, capítulo 5, de 1 até o versículo 3. Bom, a história mostra que Naamã era poderoso, porém era leproso, como eu já disse, como eu já falei. E ficou muito interessado em ir atrás desse homem em Samaria. Ele queria se livrar o mais rápido possível da lepra. É claro, queria ficar curado. E foi perante o seu rei, o seu superior. Ele foi pedir permissão para ir até atrás do homem de Deus. E assim, ele foi atrás do profeta. Chegou lá e teve uma surpresa. Ele achou que o profeta iria fazer mundos e fundos, orar, contar prodígios, ler a palavra, enfim, um momento de celebração e coisa e tal. Naamã esperava isso. Porém, aquele homem não fez nada e acabou fazendo assim, como diz esse trecho da história. E então, Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. É incrível ver Naamã, um homem poderoso, cheio da grana, mas ele mal foi recebido naquele lugar.
O texto diz que um servo de Deus, o profeta, mandou um mensageiro para falar com Naamã o que ele deveria fazer. Que ele foi lá dizer a Naamã: vá lá e mergulhe-se no rio 7 vezes e será curado. Pronto. É isso que Naamã tinha que fazer para ser curado. Se ele fizesse isso, ele seria curado. Mas você deve estar imaginando: mas o que tem a ver a história de Naamã comigo? O que eu tenho de semelhança com esse nome? Bom, é que você pode ser tão cético igual a Naamã. Ser um homem rico, poderoso, infinitamente coisas que eu posso citar aqui. Mas você pode ter a mesma ideia, o mesmo pensamento cético que aquele homem tinha, de querer algo grande, extravagante da parte de Deus para que a sua vida pudesse ser mudada. Se você está sendo assim, pare, por favor, de fazer isso. Pare de questionar o que Deus mandou para ser feito na sua vida. Talvez você está querendo só o melhor rio, o melhor lugar, e não aceita que Deus quer que você use as coisas mais simples do cotidiano. Talvez você é assim igual a Naamã. Bom, não é o melhor rio que faz o milagre, é a obediência que faz o feito incrível. O reconhecimento do poder de Deus é que te abençoa. E isso é a verdade que a palavra de Deus nos registra através dessa história. Naamã se achou o cara e não fazia ideia do que Deus poderia fazer na vida dele. Que era simplesmente ouvir o que o profeta disse. Ele iria simplesmente voltar para casa doente, por pensar que aquilo era muito simples para Deus o curar, que era muito simples para que a bênção pudesse chegar na sua vida. Achou ridículo e não deu crédito àquele homem de Deus que tinha falado através daquele mensageiro a ele. Não tinha dado a sua devida importância para aquele homem, pois ele era um comandante, tinha que ser bem recebido. Só que não é assim que as coisas funcionam na esfera espiritual. Deus é simples e nos seus atos de poder também é simples. Coitado de Naamã, que interpretou tudo que Deus queria falar com ele de maneira errada. Estava se achando demais e não acreditou no que o profeta tinha dito para ele fazer. E já estava indo embora, quando os seus oficiais o colocaram na parede, assim como essas palavras dizem. Olha só. E então chegaram-se a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 13 diz assim: e Naamã fica com aquilo na cabeça, com a pulga atrás da orelha, como diz o ditado popular. E pensou: o que custa, né? Ir lá e fazer o que o mensageiro disse que o profeta tinha mandado falar. E assim ele fez. Ele foi lá e fez exatamente como o mensageiro disse. Parou no rio e se banhou 7 vezes. E foi curado da sua lepra. É incrível, não é? Resumindo, tudo o que precisava ser feito. Resumindo toda essa história, você precisa ter zelo pelas palavras de alguém que é usado por Deus, mesmo que seja de uma forma simples, uma pessoa de pouco estudo, de pouca cultura, com pouco recurso para fazer um grande ato de evangelização, para fazer um movimento muito grande e coisa e tal. Talvez você pode ser que esteja deixando de ouvir Deus falando com você por desejar as coisas grandes e importantes. Deus, de uma forma simples, Ele quer que você faça pequenas tarefas para que Ele seja glorificado em você e que a bênção chegue na sua vida.
Deus, Ele não dá nada difícil, não dá nada de fardo grande que você não pode fazer, que você não pode conquistar. Pare de questionar e passe a acreditar no que Deus te revela. Deixe de ser cético de vez em quando e coloque a tua fé para funcionar. E deixe Deus agir na sua vida. Gente, a Bíblia diz que Naamã foi curado. A palavra diz exatamente assim. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. 2 Reis 5:14. A moral da história: acredite no que Deus pede a fazer. Espero que você tenha entendido o recado de Deus para a sua vida através desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, curta e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem de Deus. E se inscreva no canal, é claro, para nos ajudar com que essa mensagem possa chegar a quem precisa ouvir. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim me permitir. Amém.